Hoje eu quero te mostrar como você pode sair na frente de 99% dos seus concorrentes para o próximo concurso da Petrobras e o que você precisa fazer nesse momento que nós ainda não temos um edital publicado para que você consiga, assim que o edital sair, já estar na frente da maior parte dessas pessoas. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e agora, depois de um período de férias, estou de volta. Eu estava viajando, realizando uma das viagens que era o meu sonho fazer e isso só foi possível graças a Deus e também graças à Petrobras. Então eu tenho muito a agradecer a essa empresa. Vocês estão vendo aqui algumas imagens dessa viagem que eu fiz junto com a minha esposa e eu tenho certeza que se você entender o que eu vou te mostrar nesse vídeo, entender como sair na frente dos seus concorrentes, você vai estar muito mais perto de também poder viver isso, poder realizar os seus sonhos. Então, fica comigo nesse vídeo. E o que eu quero te mostrar aqui hoje é que você não precisa ser um super gênio para conseguir ficar na frente de 99% das pessoas. E eu quero falar isso baseado na minha história, na minha segunda aprovação lá em 2021 para o cargo de cientista de dados. Nessa prova específica, eu fiquei em 9º lugar num concurso com 8.000 pessoas. Então, literalmente, eu fiquei na frente de 99% dos candidatos naquele concurso. E os 2 pontos que eu quero te mostrar foram justamente os grandes responsáveis pela minha classificação e pela minha pontuação naquele concurso. E um dos fatos sobre qualquer grande concurso público é que 95% dos candidatos só vão começar a estudar depois que o edital for publicado. Então, nesse momento agora, que a gente ainda não tem nenhum edital, mas que muito provavelmente logo vamos ter um edital da Transpetro e um edital da Petrobras de nível superior, você precisa estudar e precisa se preparar antes dessas pessoas. E o grande segredo, a grande chave para mim, está em você começar a sua preparação ainda nesse pré-edital e desenvolver 2 pontos que são muito importantes. O primeiro deles é desenvolver essa habilidade de estudar. Quando você começa a estudar para um concurso depois do edital ter sido publicado, você tem muito pouco tempo. E aí você precisa, do dia para a noite, começar a estudar 5, 6 horas, o máximo de tempo que você tiver durante o seu dia. E para ser bem sincero, é muito difícil sustentar essa carga horária de estudos quando você não tem hábito nenhum, quando você está 10, 5, 6, 7 anos sem estudar. Então, no pré-edital, você consegue começar os estudos de uma forma muito mais gradual, estudando primeiro 30 minutos por dia. Depois, quando você se habitua, você aumenta essa carga horária para 1 hora, depois para 1h30, de forma bem lenta, bem gradual ao longo do tempo. E foi isso que eu fiz. Lá em 2021, quando o concurso da Petrobras saiu, eu já estava estudando desde 2020 e comecei estudando 1 hora, depois aumentei isso para 1h30 e quando o edital foi publicado, a minha mente já estava habituado com o hábito de estudar um pouco todos os dias. E para vocês terem noção, nessa época eu embarcava e depois de trabalhar às 12 horas, eu sempre tentava estudar 1 ou 2 horas ali durante a noite. E esse primeiro passo de começar a estudar 30 minutos por dia, retomar os estudos, é sempre desafiador. Mas quando você está no pré-edital e você tem esse tempo, você consegue fazer isso de uma forma muito mais suave. Então, é muito importante você aproveitar esse momento e criar sempre um ambiente mais favorável para você estudar e adquirir esse hábito dia a dia. Antes da gente continuar, agora em junho vai acontecer uma coisa bem especial e eu tenho um presente para vocês, então presta bastante atenção. Vocês já conhecem o Acelerador Petrobras, que é o curso que eu recomendo sempre aqui nos vídeos, mas agora no começo de junho, o Lucas Nunes decidiu fazer uma oferta que ele nunca tinha feito antes, que é o Acelerador, tanto para nível técnico como para nível superior, vitalício. Então você vai assinar o acelerador e não vai ter acesso só por 1 ano. Não, você vai ter acesso vitalício a todo o curso. E para ajudar vocês, eu consegui um cupom especial, que é o cupom PATRIC500, tanto para nível técnico como para superior, para você conseguir um desconto de R$500. Então clica aqui no primeiro link da descrição, vai lá, utiliza esse cupom, porque com certeza, tendo esse treinamento, você vai conseguir estudar muito melhor para o concurso da Transpetro e da Petrobras, seja para técnico ou para nível superior, ainda mais tendo acesso vitalício. Outro fator
que é fundamental é você conseguir montar uma base em português e em matemática antes do edital ser publicado. Isso porque essas duas matérias não vão impactar só na parte básica. A gente já sabe que elas têm um peso muito grande. Por exemplo, nessa última prova, 40% da prova foi português e matemática, 20% cada uma dessas matérias. Mas além disso, além desse peso, a gente também tem o impacto delas para todas as suas outras disciplinas. Por exemplo, se você vai fazer uma prova para operador que cai física e química, você tem que ter um bom conhecimento de matemática, você precisa fazer as contas de uma forma mais rápida e também precisa interpretar muito bem os seus enunciados. Então, português vai estar em toda a sua prova. É muito importante que você tenha uma compreensão boa de textos, que você saiba fazer uma interpretação para você entender bem uma questão. E quando você consegue fazer isso, consegue começar a construir essa base mais cedo, até a forma como você vai estudar português e matemática tem que ser diferente, porque no pós-edital eu sempre falo que é aquela corrida, que é aquela reta final. Você não tem aquele tempo todo para ver os tópicos mais básicos de matemática e de português, por exemplo. Então você vai muito mais direcionado. Eu sempre falo para estudar português diretamente por questões quando você está no pós-edital, mas no pré-edital é muito interessante que você volte e busque construir uma base mesmo, entender o português, entender a matemática, verificar onde estão os pontos que você não aprendeu. Eu sei que muitas pessoas não tiveram uma base boa na escola, ali no ensino fundamental e médio. E se você é uma dessas pessoas, você vai precisar preencher as lacunas que foram deixadas nessas disciplinas. Então, muitas vezes, você vai ter que revisitar um tópico de matemática, por exemplo, de frações, soma de frações, divisão de frações, multiplicação de frações, que são tópicos do ensino fundamental, mas que muitas vezes você não domina ou não domina da forma como deveria. Então pode parecer uma coisa chata, mas é isso que vai tornar o seu estudo até mais dinâmico. É muito melhor você chegar numa questão, chegar em um tópico que você precisa aprender de física e química, sabendo a base da matemática e já entendendo as operações que você precisa fazer ali. E esse também foi um dos pontos que me ajudou muito nessa aprovação para nível superior, porque eu já vim estudando português há um bom tempo. Eu já vim estudando também uma parte de matemática, de estatística, que iria cair na minha prova e que me deu todo um direcionamento para o que eu precisaria estudar para aquele concurso. Então eu não tive que me adaptar de novo ao português e à matemática, e é justamente isso que você precisa fazer. Aproveite esse momento para tentar fazer um curso um pouco mais completo de português, um pouco mais básico ali de matemática. Eu tentei fazer alguns cursos completos de português, pegando mesmo do básico. Não cheguei nem a concluir, mas só a parte que eu fiz daqueles cursos já me deu uma visão muito mais ampla, um entendimento muito melhor de português e de matemática. E uma coisa que eu preciso ser muito sincero com vocês, pessoal, é que até eu já fiz um vídeo falando assim, como eu fui aprovado em 3 meses no concurso da Petrobras. Mas sempre, antes desses 3 meses em que a pessoa é aprovada, seja no concurso da Petrobras, Banco do Brasil ou qualquer outro, existe um período em que ela estudou e existe uma dedicação, seja porque ela fez o ensino médio um pouco melhor, pouco tempo atrás, ou por qualquer outro estudo que ela fez. Então essa aprovação em 3 meses, essa aprovação mais rápida, ela só surge quando já existe uma base para que você consiga desenvolver os tópicos em cima daquele conhecimento de português e matemática e de qualquer outra disciplina. Por mais simples que essas duas coisas que eu te falei pareçam, né, você começar a estudar de uma forma mais gradual e também conseguir montar a sua base de português e matemática, foram esses pontos que me ajudaram demais no concurso de nível superior. Isso porque eu não sabia quase nada daquele edital, poucos tópicos eu já dominava e mesmo assim, como eu já tinha o hábito de estudar e como eu já tinha uma base, eu consegui me desenvolver muito bem na parte específica. E é a mesma coisa que vai acontecer com você também nessa construção da sua aprovação. E não acredite que as pessoas que passam no concurso da Petrobras são super gênios. 99% das pessoas são pessoas comuns, mas que estudaram durante algum tempo, fizeram algumas provas. Eu já falei de um exemplo de uma pessoa que estudou desde 2012
até 2022 e quando conseguiu a aprovação, ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela. Então, às vezes demora algum tempo e você precisa se empenhar para você conseguir estar numa empresa em que você vai trabalhar por muitos anos. Com certeza vale a pena. Para passar para o concurso de nível superior, eu estudei aproximadamente 2 anos, isso sem contar o tempo que eu estudei para o concurso de nível técnico. Então, se você quer sair na frente de 99% dos seus concorrentes, ficar realmente entre as pessoas que vão conseguir uma vaga ou no cadastro de reserva, você precisa ter uma rotina de estudos, entender que isso é um projeto, tornar o concurso o projeto mais importante da sua vida, lembrando que isso é temporário, que isso vai passar e que quando isso passar, você vai ter certeza que tudo valeu a pena. E eu quero que você aproveite esse momento, que é a era de ouro dos concursos da Petrobras. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela onde eu falo um pouco mais sobre esse momento.